Maiteia Girunguera, Baixava Bapeimé, Baixava Peicô, como que vocês estão? Como que está saindo aí o áudio para vocês? Já estamos ao vivo, estão me ouvindo? Dentro de alguns minutinhos já vamos a começar. Daqui a pouco já começaremos com a nossa live. Vão entrando, vão falando Bahia Chapá. Já mandei lá no grupo também, no grupo do WhatsApp, o link da live, se alguém quiser entrar para ver. Jaikege Jahavo. A minha pergunta é uma tenha de live. Já temos duas pessoas assistindo, Maitei, Peikema que, Jeikema que Jahavo. Maitei, Baisha para aprender Pujaré. Aprender Pujaré por Ambaba, Rina. Já só tô mandando o link aqui em algum grupo de WhatsApp e já volto aí. Para começarmos a nossa aula de hoje. Ngày tema nyanyi pergunta. Ngày tema nyanyi pergunta Shangirunguera com árabe de Hachatatu e Shamba Erna sobre imperativo. Nyanyi pergunta ma PTM Shimi nyanyi pergunta ma Shangirunguera. Jeikema que Jahavo para ver nyanyi pergunta hangma com Ngày tema nyanyi pergunta. Espero que já estejam todos. Nyanyi pergunta ma Ngày tema nyanyi pergunta Shangirunguera. Deixa eu ver se alguém já mandou chat. Raupei, Maiteiroru, Bae Laporte, Bae Chapa Peicó, Peicó por Ambaba, Rina. E aí, por Ambaba, para ver como que está o áudio para vocês. Vão falando aí se o áudio está bem, para nós já começarmos. Nyanyi pergunta ma hangma ve nyan de cueraje. Passei aqui para a tela. Maitei Shangirunguera, Baixa Vapeimé, Baixa Vapende Pujaré. Estamos aqui novamente, mais um dia, né? Um dia de muita alegria para mim, me reencontrar novamente com vocês. E hoje nós aprenderemos algo muito específico a respeito dos imperativos, do imperativo em Guarani, né? E nós veremos tudo a respeito disso minuciosamente e só isso será o nosso tema de hoje. No finalzinho, eu vou pedir para vocês escreverem algo lá para me traduzir para vocês, para a gente interagir um pouco, ou vocês me mandarem algo escrito também, para a gente ver o nosso nível já de Guarani que estamos atingindo dentro desses cursos que estamos fazendo. Ok, pessoal? Dito isso, partimos para as nossas aulas. Deixa eu só entrar aqui na minha lousa. Estamos aqui. Imperativo. Aí nós temos o vocabulário do imperativo. Rendu quer dizer ouvir. Eu vou ler aqui primeiro. Ó. Observe que os verbos rendu no imperativo recebem e p, marcas do imperativo em Guarani. O esse e aqui, marca a segunda pessoa do singular, que é no lugar de tu, né? E o p marca a segunda pessoa do plural. Então, esse e seria para de errendu, tá? Errendu falando para a segunda pessoa. Deixa eu apagar aqui. Aí nós temos aqui os vocabulários e abaixo nós teremos o diálogo. Errendu, rendu, né? É o verbo, quer dizer ouvir. E, que é para a segunda pessoa singular, errendu quer dizer ouça. Né? Errendu, ouça. Perrendu, ouçam. Tá vendo? O P é para a segunda pessoa no plural. Então seria ouçam, né? No plural. Aí tem também o verbo diapô, que quer dizer fazer.
Aí a mesma coisa, faça, se você for falar para alguém, faça isso, ediapô, quer dizer, deixa eu até fazer aqui uma referência aqui. Se eu for dizer assim, faça isso, seria ediapô, pea, ou peba, ediapô, pea. Pode ser também peba. Quer dizer, faça isso, ediapô, quer dizer, faça isso é pea. Aí, pediapô, vou colocar aqui um exemplo de pediapô. Pediapô, ambae. Quer dizer, façam essas coisas. Vem de essas, né? E bae já está pluralizando aqui com a, ok? Isso nós havíamos feito numa aula passada a respeito disso aqui. Aí temos também o verbo nguarren, que quer dizer chegar ou aproximar-se, é mais chegar, né? Então, nguarren, achegue-se. E penguarren, sejam bem-vindos ou acheguem-se. Ju quer dizer vir, e ju, venha. Deixa eu só apagar aqui essas marcações. Então aqui, ó, ju, verbo ju quer dizer vir e ju quer dizer venha. Se for falar, por exemplo, venha cá, eju ape. Seria ejuko ape. Tá vendo? Ejuko ape. Tem acento aqui. Quer dizer, venha cá. Ou apenas venha, eju. E pediu, venham. Vou fazer aqui um exemplo de pediu também, ó. Pediu. Pediu o pavavê. O pavavê. Quer dizer, venham todos. Venham todos. Quer dizer, pediu o pavavê. Ou se eu for fazer uma pergunta, é assim, pediu tá che aniversário, pode falar aniversário, que aniversário quer dizer arambotu, mas pode fazer o de opará aqui, né? Então eu vou colocar aqui che arambotu, che arambotu. Pediu tá che arambotu, aí você tá falando, vocês vão vir, ou se não, pediu che arambotu, né? Pode falar também, vocês virão, né? Ao meu aniversário, aqui é uma pergunta, ou senão você pode falar assim, pediu che arambotupe. Então, venham ao meu aniversário. Venham, pediu. Ou senão, edu, se você falar edu, venha ao meu aniversário. Ou posso falar também edu xerogape. Venha para a minha casa. Então aqui, mais uma vez, vou ler. Observe que os verbos rendu, diapô, ediapô, nguarren e ju recebem, no imperativo, recebem e p, marcas do imperativo em Guarani. O e marca a segunda pessoa do singular e o p a segunda pessoa do plural. Beleza? Vou passar aqui a página. E aqui nós temos alguns diálogos. Ou seja, um exemplo, né? E que porã, durma bem. Esse que quer dizer dormir, tá? Esse aqui é dormir. Vou colocar até aqui, ó, dormir. E que é um imperativo dizendo durma bem.
E que porá. Aí ele vai responder oima. Aqui embaixo explica a palavra, o que quer dizer oima. A palavra oima é usada como sentido de ok, tá certo, está bom, está bem, tudo bem, perfeito, pode se usar para essas expressões, ok? Aí fala aqui, e que porá, durma bem. A resposta é oima, ndeavei. Ok, você também, durma bem você também. De quer dizer você, avei também, tá? Terem uma reporá, que seja bem-vindo. Terem uma re, ó. E, tá vendo aqui, uma reporá, que seja bem-vindo. Oima, de novo. Anguarrema. E aqui explica desse anguarrema, eu vou explicar aqui, ó. Guarani é aglutinativa, ou seja, acrescentam-se as palavras partículas que vão mudando a função gramatical e o sentido da palavra. Ó, então quer dizer que o Guarani é a língua aglutinativa, ou seja, que acrescentam-se às palavras do Guarani partículas que vão mudando a função gramatical e o sentido da palavra, como pode ser demonstrado com o verbo nguarré. Chegar e nguarré, chegue. Venha cá, aproxime-se, seja bem-vindo, tá vendo? Aqui é o verbo nguarré, você colocando essa partícula aqui é o e, já muda para chegue. Nguarré, então falou aqui, né? Recebe o prefixo e, que indica imperativo. Em anguarrema, o verbo recebe o acréscimo do a, morfema que indica a primeira pessoa do singular, tá vendo? Esse a aqui é o morfema que indica a primeira pessoa. Se eu for falar eu chego, vou falar che anguarré, tá vendo que esse a é o morfema que indica a primeira pessoa do singular. Ima, advérbio de tempo que indica a ação que já foi realizada. Então, quer dizer, anguarrema, já cheguei. Correto? Esse é o exemplo que temos. Anguarrema, já cheguei. Aí é aqui que ele falou, está bem, já estou chegando ou já cheguei, sentido de obrigado. Aí, eguapu, sente-se. Esse guapu é verbo sentar e é do imperativo. Então, eguapu quer dizer sente-se. Vai responder de novo oima. Está bom, está bem. Ok, né? Perfeito até aqui? Deixa eu avançar aqui a nossa aula. Então, eu vou ler aqui de novo, ó, para a gente não se confundir, prestar atenção. Depois isso vai ficar gravado e vocês podem fazer um print e anotar, ó. A língua guarani é aglutinativa ou aglutinante, ou seja, acrescentam-se as palavras do Guarani, partículas que vão mudando a função gramatical e o sentido dessas palavras que foram acrescentadas, né? Como pode ser demonstrado com o verbo nguarré, como já li, chegar. Nguarré, chegue, venha cá, aproxime-se e seja bem-vindo. Então, se eu disser assim para alguém, chegue, ou seja, entre, nguarré, venha cá, chegue, né? Ou venha cá também, vem aqui um pouquinho. Nguarré miape, né? Seria mais ou menos isso. Recebe o prefixo e, esse nguarré recebe o prefixo e que indica imperativo. Esse ele indica imperativo nesse caso aqui. Em anguarrema, esse a, tá vendo que eu deixei em vermelho? Em anguarrema, o verbo recebe o acréscimo do a, morfema que indica a primeira pessoa do singular. Não sei se vocês lembram na primeira aula que a gente tem uma regrinha lá que é che a. Aqui tá bem ruimzinho meu mouse, mas mais ou menos dá para ver. Che a, e aí usa o verbo nguarré. Esse morfema aqui indica a primeira pessoa. Então, toda vez que você vê anguarré, ou aputá, ahá, todas essas coisas, ou adiapô, ambaapô, tudo que começa com a em frente ao verbo, é da primeira pessoa.
do singular, né? Logicamente. E ma, advérbio de tempo que indica a ação que já foi realizada. Nem todos os casos, tá? Esse ma vai indicar isso, mas a gente vai ver mais para frente vários exemplos a respeito disso, tá bom? Como, por exemplo, voltando aqui, ó, pediu, por exemplo, quer dizer venham, só que pediu pode se usar também para assoprar. Isso nós veremos em uma outra parte, tá? Só para informar. Deixa eu passar aqui. Temos um outro diálogo aqui. Terem uma reporã xerogape. Terem uma eu vou ler bem devagarzinho. Ó. Terem uma reporã xerogape. Terem uma reporã xerogape. Não precisa ter pressa, gente, para as pronúncias. Vão lendo devagarzinho, acentuando corretamente. Esse R no Guarani nunca tem tom de Ré. É sempre Re, Re, em qualquer situação, tá? Sempre vai ser Re, se estiver no começo da frase, ou no meio, ou no final. Como vemos aqui em Porã, que é Re, Tere, que é Re, Irogape, também é Re, não muda, tá bom? Mais uma informação aí, para não confundirem. No português, quando nós começamos a palavra com R, ele se torna Re. E quando está no meio, se torna Re, por exemplo, para, né? Então, se fosse no começo, seria Re, ok? Então, aqui,